as outras brachot que nós fazemos é justamente sobre o Nisuin, sobre a parte final, sobre essa conclusão. Tanto é que, enfim, a gente tem dois copos, né? Tem dois copos, enfim, porque são duas brachot, enfim, teoricamente seriam duas mitzvot, né? Seriam dois preceitos, o Kiddushin e o Nisuin. Então, será que você pode usar o mesmo copo para os dois, né? Utilizar o mesmo copo de vinho? Existe uma lei que, em geral, você não faz duas mitzvot sobre um copo, ou seja, com um objeto só, porque vai parecer que você quer fazer a mitzvah rápido. Você está usando o mesmo copo para fazer as duas mitzvot. Então, por isso, você utilizaria dois copos. Enfim, aqui são duas fases, são dois procedimentos. Um do Kiddushin, e teoricamente, se você quisesse fazer o Nisuin depois, você pode fazer muito depois. Eles, na verdade, eles faziam isso. Quer dizer, eles tinham uma boa menina, não querem perder a menina. Ou o menino, enfim, não querem perder. O que ele faz? Só que ele não quer agora ter, né, já ter o Nisuin. Então, ele coloca só o anel, depois ele vai, já está comprometida, já está casada, depois ele vai estudar. E depois ele vai estudar, assim, ela já está comprometida, enfim, ela não pode casar mais com outro, e depois ele vai para cá, ele vai estudar na Yeshiva, ainda não fez o Nisuin, ainda não está, e depois ele volta e faz o procedimento de Nisuin, que é fazer a Rupá. Aí o que seria a Rupá? Seria, enfim, colocar, isso que a gente está falando agora, fazer esses procedimentos que são chamados de Rupá, colocar a tenda. Tem gente que fala que o Nisuin seria colocar o véu, Hinumá seria colocar o véu na face dela. Então, na realidade, ou esse procedimento do Ehud, que é trazer ela para a casa dele. Porque, teoricamente, ela fica na casa dos pais, então, depois do Eirusim. E aí nossos sábios proibiram que os sábios falam que a pessoa não pode ter relação com ela antes que ele trouxe ela para a casa dele. Quer dizer, na casa dos pais dela, na casa dos sogros, que ela ainda não é dele. Ou seja, ela já é casada, mas ainda não é dele 100% para poder consumar o ato, para poder ter uma relação com ela. Precisa não. Se ela está na casa dos sogros, se ela está na casa dos pais dela, ainda ele não pode ir lá e ter relação. Tem que trazer para a casa dele, isso é chamado Ehud, e aí para poder fazer, enfim, é uma coisa só. Através que ele traz para a casa dele, ela se torna dele, enfim, é um Nisuin, e a partir daí, então, obviamente, aí são 100% juntos, são 100% unidos e já podem, enfim... E aí é nesse período que está... Aí o que acontece foi... Exatamente. Aí o que acontece foi que o cara fez Eirusim, mas não fez Nisuin. Então ele só casou com ela, só colocou o anel, mas ainda não fez Nisuin, ainda não consumou o ato. Ainda não trouxe ela para casa dele. Que isso, na verdade, era um pouco o comum da época. Hoje em dia, a gente já faz direto os dois. Hoje em dia, a gente já faz direto tanto o Eirusim, a gente coloca o anel, mas depois faz o Nisuin, que é a Rupá, fazer as brachot, logo depois... Tem a primeira brachá de Kiddushin, e logo depois as outras brachot que continuam, são brachot do Nisuin, do próximo procedimento de Nisuin, do casamento, de consumar o ato, enfim. São outro procedimento, outra brachá, mas que na realidade a gente faz logo um após o outro. Nós fazemos mas teoricamente poderia ser feito separadamente. E era assim que se fazia, enfim, na época. Então fizeram primeiro o Eirusim, aí, mas ainda não fizeram o Nisuin. Aí o que aconteceu foi que passou 3 meses, aí ele foi lá e fez o Nisuin, trouxe para casa dele, consumou o ato, teve uma relação sexual, e ele fala que ela traiu ele. Aí ele acusa ela de haver traído ele. E acusa ela de haver traído ele depois, obviamente, daí tem que saber, enfim, na verdade, sabe, depois de ter casado, né? Ele teria que ter uma prova que foi depois, enfim, se ela traiu, se ela mentiu que ela era virgem, ou seja, né? Se ela mentiu que ela era virgem, então, na verdade, se não tiver como provar que foi depois do Eirusim, então, na realidade, ela não tem pena de morte, porque se ela já veio, na verdade, já tinha, enfim, teve relação antes do casamento e não depois, então, na realidade, ela não tem pena de morte. Mas se ele conseguir provar que ela traiu ele, enfim, depois que ele fez o Eirusim, depois que ele fez esse primeiro passo, esse primeiro procedimento de Eirusim, de noivado, que ela já está consagrada, ela não pode mais trair ele, e agora ele foi lá e descobre, 3 meses depois que ele tem relação com ela, ele viu que ela não está virgem, então quer dizer que ela traiu ele, se ela não está virgem, porque a princípio ela casou virgem. Então significa que ela traiu ele, e aí qual é a lei dela? Obviamente, tem que provar, tem com testemunhas. Pena de morte. Pena de morte é pena através de apedrejamento. Porque a Torá fala que Nevalá sabe Israel lisnot, pois ela fez um ato de nojo, em particular, como ela nará, se
Se ela é mais velha, enfim, talvez o desprezo é menor. Se ela é mais velha, o desprezo é menor, por isso seria a morte por sufocamento. Mas quando ela narra, quando ela tem essa idade, ela está desprezando a casa do pai dela também, enfim, por isso ela tem essa, ela tem essa mora, né? Até ela tem, vão retirar ela vão colocar ela no portão El Petach, no portão da casa dos pais, quer dizer, mais ou menos que ela está envergonhando os pais. E a morte dela, porque em geral a morte de apedrejamento é no portão da cidade. Esse caso vai ser no portão da casa do pai dela. Ou seja, porque para mostrar, olha só, veja o pai que infelizmente criou enfim, a educação que ele deu para a filha dele, enfim, uma forma de também passar uma mensagem para o povo, a importância da educação, que esse pai infelizmente não deu uma boa educação para a filha, e vejam o que aconteceu. Por isso o apedrejamento não é na cidade, enfim, no portão da cidade, mas sim El Petach Beit Avia, na porta da casa do pai dela. De qualquer maneira, então, se é verdade, se ele conseguir trazer testemunhas, ela tem pena de morte. Mas se era mentira, se ele estava mentindo, mata as testemunhas. Você fez na verdade uma boa questão, mas eu vou falar assim, a gente teria que falar na realidade que se trata de uma situação que na verdade não tinha testemunhas. Vou falar assim, ele acusou. Vamos falar que ele acusou. Ele acusou. Então, se ele acusou, ele acusou, mas não, se tinha testemunhas, você tem razão que vai ter que matar as testemunhas. Mas eu vou falar que não tinha testemunhas. Ele só acusou ela, mas não tinha testemunhas. E descobriu que ele estava mentindo. Descobriu que ele estava mentindo. Então não é o caso, na verdade, não é o caso de Edzomem, porque não tinha testemunhas. Não é que estavam já ele acusou ela, mas não, ele acusando ela não tem pena de morte ainda, quer dizer, não, ele não trouxe testemunhas, mas o fato é que ele fez? Ele fez Lashon Hará sobre ela. Fez Lashon Hará sobre ela. A Torá fala que já que ele falou maledicência. Começou ótimo esse casamento, né, já por chicotada. E ele falando isso dela, nossa. Já que a Torá nos fala que qual seria a punição dele. Lá a Torá nos fala que ele tem que receber 2 punições. Nessa situação, a Torá nos diz que aí sim ele tem que receber 2 punições. Quais seriam as 2 punições? A primeira punição vai ser, ele queria, a Torá veisruoto, a Torá ela dá chicotadas, a Torá fala, ele tem a punição de chicotadas, veisruoto, e além disso, ele tem uma multa para pagar para o pai dela. Sim, justo. Ele tem uma multa para pagar 100 kassef. Bianshu oto mea kassef. Vão pagar, ele tem uma multa de pagar 100 kassef. Veisru oto